Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por esta palavra que o Espírito Santo de Deus tem para nós neste momento. Ela irá nos fortalecer, nos alegrar. Ela irá aumentar a nossa fé, a nossa esperança. Glórias a Jesus Cristo. Grandes coisas Deus fará pelo poder desta palavra que será ministrada, que veio dele para você especificamente. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. A palavra que o Espírito da Verdade me deu fica no livro de Lucas 24, a partir do versículo 13. O título que está aqui na Bíblia Sagrada é Os Dois Discípulos no Caminho de Emaús. Nós iremos aprender muito com estes dois discípulos, principalmente com a obra de Cristo na vida deles. Glórias a Deus. Não sei como você está nesse momento. Se você está passando por turbulência, por tristezas, por decepções, por angústia, necessidade, desesperança, sofrimentos que estão tocando em algumas áreas da sua vida, estão te deixando cada dia triste. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para você. O Espírito da Verdade, ele irá falar com você pessoalmente, irá te fortalecer, restaurar suas forças. Deus tem uma palavra para você. É para o profundo da sua alma, do seu coração. É lá onde está essa dor. Ele irá fazer algo novo dentro de você, pelo poder da sua palavra. Porque quando Deus dá uma palavra a um servo dele para ministrar, é uma palavra revelada, é uma palavra profética, é para alcançar vidas, não é só para edificar, é para se cumprir nas vidas, em nome de Jesus Cristo. Então diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Jesus era tudo para eles. Era a esperança. Era a certeza que eles estariam seguros e vitoriosos. Eles eram servos do Senhor. Mas de repente o mundo deles desabou. Eles perderam tudo que eles tinham. Tudo para eles era Jesus. A confiança estava depositada no Senhor. Imagine que agora eles estavam ali amedrontados, tristes, desolados, desanimados. Eles estavam ali muito mal. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles estavam preocupados, aflitos. Eles estavam mal. Como Jerusalém. Jerusalém estava em alvoroço por ocasião da crucificação de Jesus Cristo. Então, mas aqui a Bíblia diz que eles iam conversando, um talvez tentando até ajudar o outro na sua dor, na sua ansiedade. Glórias a Jesus Cristo. Eles estavam ali sem rumo. Jesus era o norte deles. De repente, Jesus é crucificado. A
acontece aquele escândalo, o escândalo da cruz, conforme a Bíblia diz, se estabeleceu ali. Imagine aquelas pessoas. O que seria delas agora? Eles estavam também desesperados. E você sabe que o desespero ele gera muitas vezes a incredulidade. A pessoa fica mal. A pessoa ela não sabe o que faz. Ela é como se tudo tivesse acabado ali. Muitas vezes nos sentimos assim. São tantas lutas que enfrentamos e às vezes em áreas específicas que tira a nossa alegria, abate a nossa alma terrivelmente. E ficamos buscando socorro. E muitas vezes é como se nada fosse mudar, nada fosse acontecer para aquele sofrimento acabar. E nós ficamos, impotentes, ficamos, meu Deus, enfraquecidos na nossa alma, porque é um problema que não podemos resolver, que veio para verdadeiramente nos consumir, nos entristecer. Mas há esperança. Não se esqueça disto. Há esperança de vitória. O nosso foco, mesmo nos momentos mais difíceis, tem que estar em Jesus. Porque se nós olharmos para o que passamos, o que será de nós? Na verdade, nós só vamos querer sair desse mundo e ir embora. Mas quando olhamos para Jesus, adquirimos força, poder, ânimo, fé, alegria, mesmo diante de uma alma que está em dor. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando estamos no versículo 15, nós vamos entender que quando estamos no limite das nossas forças, quando a nossa vontade é gritar por socorro, mais ainda, quando nós não temos o que fazer, nós precisamos de socorro urgente. É nesse momento que Jesus Cristo aparece. Que ele não é que ele aparece, ele se apresenta, porque ele já está em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, imagine, eles estavam ali querendo entender o que aconteceu com Jesus. Por que aconteceu aquilo? Jesus curava, Jesus libertava de demônios, Jesus ressuscitou mortos, Jesus pregava, ensinava, fazia maravilhas. Como eles poderiam entender? Jesus foi crucificado depois de ter feito somente obras maravilhosas, obras de misericórdia. Como podia isso acontecer? Por que aconteceu? Qual foi a razão? O que seria deles a partir dali? Às vezes fazemos essas perguntas. O que será de nós, meu Deus? O que será de mim, meu Deus? Algo tem que acontecer, meu Deus, para mudar minha vida, para mudar isso que eu estou vivendo. É assim que acontece. Nunca pense
que só acontece com você. Não. Muitas pessoas que temem a Deus, que amam a Deus sobre tudo e sobre todos, também passam momentos dificílimos. Mas Jesus se manifesta no momento certo. No momento que Ele, não é no momento que nós dizemos, mas é no momento que Ele vê que nós não podemos fazer nada, nem temos mais forças, nem para continuar. Continuar a querer viver. Por favor, não é continuar a servir a Jesus, que isso aí, a alma nossa pode estar fraca, mas o espírito é forte. O que é que quer dizer isso? Nossa alma pode sofrer, pode se abalar, se entristecer, pode chorar, gritar, mas o nosso espírito está forte como em Deus, a nossa fé é inabalável nele. Queremos estar eternamente com Ele. Isto é ponto pacífico. Não há volta. Mas as lutas às vezes são tão grandes que esse mundo, só Deus, para nos fazer querer continuar a viver nesse mundo. Só Ele. O mesmo Jesus se aproximou deles. Você está entendendo aqui? O mesmo Jesus se aproximou dele. Eles estavam falando sobre o que havia sucedido em relação a Jesus. Eles não estavam entendendo. Talvez você esteja passando uma situação que você não esteja entendendo. Que você pergunte, meu Deus, por quê? Eu não estou entendendo, me explique, eu não aguento. Eu queria saber o porquê disto. Às vezes, passamos momentos assim. As águas parecem que vão nos afogar. Parece que vamos submergir. Mas a Bíblia diz que nós não submergiremos. Porque Ele nos livra. Louvado seja Deus. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Imagine se eles reconhecessem Jesus. Eles iam ficar tão emocionados, tão maravilhados, e eles não iriam ouvir tudo que Jesus lhes falou. Jesus sabe trabalhar, Ele sabe fazer tudo perfeito no momento certo. Assim como chegou a hora desses discípulos aqui terem uma resposta da parte de Deus, receberem o socorro do alto, exatamente assim será com você. Creia. Apesar de sua alma estar batida, e às vezes estamos assim, fortemente, mas creia. Não deixe a sua fé minar, pelo amor de Deus. A fé é você crer sem ver. Você ter absoluta certeza que vai acontecer e você vendo tudo ao contrário. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Só Jesus. Em muitos momentos da nossa vida, só Jesus nos faz sorrir. Você já parou para pensar? Quando nós lemos isto aqui, é forte demais. Jesus, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabia de tudo aqui. Só que Jesus queria diálogo.
Jesus queria interação. É isso que ele procura ainda hoje de mim e de você. Nos momentos mais difíceis pelos quais passamos, ele está perto de nós, mas muitas vezes nós não entendemos isto. Nós não vemos assim, porque a tristeza é muito grande. Muitas vezes nós focamos no problema, na dor, e nos esquecemos que ele está presente para resolver, para nos dar livramento, escape, para fazer algo novo. Louvado seja Deus. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Glórias a Jesus. Eles começaram a relatar aqui sobre Jesus. Eles ficaram atônitos, porque ele perguntou: És tu só peregrina em Jerusalém, não sabes o que está acontecendo? Aí ele diz aqui: Jesus Nazareno, que foi um profeta. Você está entendendo? Porque eles ouviram tudo que Jesus lhes tinha dito durante toda a caminhada de Jesus aqui com eles, durante os 3 anos. Mas no momento da dor, do sofrimento, muitas vezes nos esquecemos de tudo que Jesus já falou conosco, que vai fazer, que vai operar, que vai mudar a nossa vida. Isso é próprio do ser humano. Infelizmente, somos assim. Não há um forte, um inabalável que permaneça. Não, a minha alma está forte. Não. Nós ficamos abatidos, e muito. Mas isto é bom, para que nós possamos saber que somos limitados mesmo, que precisamos do Senhor. E Ele nos socorre. E eles começam a dizer a Jesus Cristo aqui, imagine esta cena. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Tudo que Jesus falou, Jesus explicou-lhes tudo o que ia acontecer detalhadamente, várias vezes. Só que eles, você está entendendo? Nesse momento aqui é como se Jesus nunca disse nada a eles. É como se Jesus não tinha falado tudo isso para eles antes, convivendo com eles na terra. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Talvez porque as pessoas estavam procurando um guerreiro, um valente, cheio de poder humano. Mas o poder do Senhor é espiritual. Louvado seja Deus, é um poder inabalável, é um poder infinito. Ele resolve tudo. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam verdadeiramente derrotados. Eles estavam se sentindo ali verdadeiramente mal, devastados totalmente. Se você está se sentindo assim, creia como Cristo vive, que há esperança. Deus é fiel. Não é à toa você estar assistindo essa palavra, ouvindo essa pregação.
essa pregação é o Espírito Santo que está falando através da minha vida. Eu sou só um instrumento dele, mais nada. Eu só prego a palavra que o Espírito Santo me dá. Se ele não me der, eu não prego. Eu muitas vezes espero muitas horas, o dia todo, muitas vezes, para ele me dar a palavra para eu ministrar. E eu fico procurando. Tem inúmeras palavras na Bíblia para pregar, mas eu só ministro a que ele determina, porque eu sei que vai ter alcance, vai atingir corações, pessoas para as quais Deus dará respostas. Louvado seja Deus. Então, não deixe isso que está acontecendo te abater a tal ponto que você fique, prostrado, sem esperança. Creia que Deus, ele muda situações. Deus, ele faz milagres na nossa vida e em muitas causas que temos, que dependemos de algo sobrenatural da parte de Deus para que haja uma mudança. Louvado seja Deus. Creia em milagre. Deus, ele continua o mesmo. Ele opera milagres. Você precisa de um milagre? Creia. Deus tem todo o poder para fazer esse milagre. E eu não duvido que ele irá fazer. Digo a você, diante de Deus que está aqui, diante da palavra dele, a qual estou ministrando. Eu digo isso, não é jargão. Eu digo isso com uma fé absoluta, mesmo. Certeza que vai acontecer. Porque Deus, ele nunca dá uma palavra a alguém que vem da parte dele, que seja uma palavra solta, que seja assim um direcionamento, sem que seja uma prática. A palavra de Deus, ela é prática. Estamos diante aqui de um milagre. De um milagre tremendo. Eles estavam ali acabados, arrasados, no chão. Toda a esperança deles, pelo que estão dizendo aqui, nós estamos vendo claramente, acabou. É verdade, eles dizem isso ainda, viu? Que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Meu Deus! Você está entendendo? Eles já tinham tido conhecimento que as mulheres viram Jesus. E que as mulheres foram ao sepulcro e não o encontraram. E Jesus se apresentou a elas. E a Bíblia ainda diz aqui, louvado seja Deus, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então eles estavam ali falando coisas como se alguém disse, mas que não era nada concreto dentro deles. Está entendendo? Eles estavam ali, podemos dizer, mais ou menos incrédulos. Porque muitas vezes um abalo muito forte na alma
gera isso aí. A pessoa fica sem acreditar que aquela situação vai mudar, apesar das evidências, apesar dos sinais que Deus emite, que vai mudar. Mas a pessoa fica incrédula. Não é, por favor, em nome de Jesus, não é que ela não crê em Deus. Não é isto. A fé dela em Deus é inabalável, mas ela não crê que a situação dela vai mudar, que vai acontecer algo. Deus é um Deus, sabe de quê? De repente. Creia nisto. De repente, ele opera o milagre. A maravilha, o prodígio. De repente, ele vai colocar um sorriso nos seus lábios. E você vai poder, quando tudo se cumprir na íntegra, mesmo, não antes, você vai poder testemunhar. Não testemunhe nunca antes de tudo se cumprir 100%, perfeitamente. Nunca faça isto. Senão vai ser um bloqueio no mundo espiritual para se cumprir tudo. Vai ser luta e muitas vezes não se cumpre. Porque nós temos que ter sabedoria. Foi que Tiago disse, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Temos que ter sabedoria para falar no momento certo. E saber também se calar. Entendeu? Então eles aqui estavam, imagine a situação deles. Glórias a Jesus. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. Você está entendendo? Eles estavam aqui falando palavras, eles estavam relatando fatos que eles ouviram, mas a fé deles estava totalmente abalada. Eles estavam narrando fatos. Não era com vida, como se eles estivessem crendo naquilo. Porque eles estavam focados em quê? Na crucificação de Jesus. Eles não estavam se lembrando que Jesus disse que ia ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Então eles só focaram em quê? No que aconteceu, que foi doloroso, que foi cruel, terrível, desolador. Mas a parte boa, eles se esqueceram. O milagre, eles não lembraram. Jesus falou várias vezes toda a trajetória dele, que ele ia passar. Só que eles só tinham no coração, na mente, a crucificação. Que eles estavam agora sozinhos. Eles não tinham agora um defensor. Eles estavam numa situação calamitosa. Eles se esqueceram que Jesus disse que ia ressuscitar dentre os mortos. Você está entendendo que Jesus quer lhe falar? Não foque só nessa situação terrível que você está vivendo. Por favor, foque no milagre que Deus fará e que Ele já lhe deu sinais. Foque neste milagre. Porque se você focar só nesse problema, o que é que vai acontecer? Você vai cada dia piorar. Você vai cada dia ficar para baixo. Sua fé pode enfraquecer. Você está entendendo? Então, claro que você convive com essa situação. Não é fácil. Não jamais vou dizer aqui que é uma coisa fácil ter problemas. Ainda mais quando eles são insolúveis. Que não temos condições de resolvê-los. Mas eu estou lhe dizendo, foque no milagre. Que Deus tem todo o poder para operar milagre. Creia nisso.
Creia contra a esperança. O que significa crer contra a esperança? Se você não assistiu, assista um vídeo que eu ministrei. São até poucos minutos. Acho que foi o primeiro vídeo que eu ministrei no YouTube. Foi dia 22 de dezembro. Não, 23 de dezembro. Creia contra a esperança. Assista esse vídeo. São 18 minutos somente. Vai te fortalecer muito. Entenda uma coisa. Foi o primeiro vídeo de pregação, porque o primeiro vídeo que eu falei no YouTube foi no dia 22 de dezembro que eu fiz a apresentação do canal. Entendeu? Então, o que é crer contra a esperança? Você está passando uma situação, não é isso? Então, quando você olha para aquela situação, o que é que você vê? Você vê que aquela situação, o que você vê, eu estou falando humanamente. Você vê que aquela situação está piorando a cada dia. Que não tem solução. Como Abraão. Deus disse que Abraão ia gerar um filho. Mas, o que aconteceu? Sara era estéril e tinha 90 anos. E Abraão, 100 anos. Qual era a esperança que eles tinham de ter um filho? A esperança deles era qual? Viverem, já estavam idosos, iam viver mais um tempo e depois Deus recolhê-los. Não é isso? Claro, a esperança deles era esta. Mas Deus disse, creia contra a esperança, contra o que ele estava vendo. Contra aquilo ali que estava tudo fechado para eles. Sara não podia gerar. Ou seja, eles não tinham esperança nenhuma de ter filhos. Mas Deus disse, creia contra a esperança. Qual é a esperança que você tem? Senhor, a minha esperança eu nem sei. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu estou cada dia pior. Essa situação está pior, está alastrando. Então, o que você está vendo diante de você é o quê? As coisas piorando. Você vai crer contra a esperança de que aquilo vai piorar. Porque o mais certo, humanamente, é piorar. As coisas piorarem, não é isto? Então, quando alguém olha para essa situação, vê o quê? Não tem jeito, não. Como está aí, vai piorar. Então, essa é a esperança que as pessoas têm. Mas a Bíblia diz, creia contra a esperança, contra o que você está vivendo, contra o que você está vendo, contra o que você está passando. Creia contra a esperança. Louvado seja Deus. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porque esses homens aqui, nós não sabemos se esses dois eram um casal ou eram dois irmãos ou amigos. Mas a Bíblia diz aqui, eles eram pessoas que conheciam o Velho Testamento, é claro. Todos os profetas apontaram para Jesus. E João Batista apresentou Jesus. Não foi isto? Todos os profetas disseram que aquele que virá. E João Batista disse o que de Jesus? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos apontaram para Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Quantas vezes Jesus falou que ele ia morrer para a nossa salvação eterna. Se Jesus não fosse naquela cruz e não ressuscitasse, nós estaríamos condenados já ao inferno eternamente. E começando por Moisés e por todos os profetas, glórias a Deus, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Você está entendendo? É fundamental termos afinidade com a Bíblia, intimidade com ela, contato direto com a Bíblia.
Nós não vivemos sem a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, Jesus explicou tudo. Todos os profetas da Bíblia, todos apontaram para Jesus Cristo. E Jesus lhes lembrou aqui todos os profetas que falaram dele. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Essa parte aqui me toca muito, profundamente. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Eu amo essa palavra. Fica conosco. A presença de Cristo, ela nos atrai a Ele muito. Por mais que eles estavam aqui, meu Deus, sofridos, mas eles disseram: meu Deus, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Eles estavam falando ali que havia perigo, porque à noite havia vândalos. Eles nem imaginavam que eles estavam diante do Senhor de toda a glória, do Senhor ressurreto dentre os mortos. A morte não pôde contê-lo. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim essa situação será resolvida. A sua situação, creia. Creia, eu sei. Não pense que eu estou falando isso achando, como muitas pessoas pregam, já botam isso como, já decoraram essas palavras, entendeu? É um consolo meio fajuto, entendeu? Que vem só da boca. Eu estou dizendo no mais profundo do meu coração, pelo Espírito da glória de Deus. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, Deus vai solucionar essa situação sua. Deus vai operar um milagre para o nome dele ser exaltado. Você vai entender muitas coisas que hoje você não está entendendo. Assim como aqueles discípulos não conseguiam captar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Quando Jesus entra na nossa casa, no nosso interior, ele causa um reboliço. Louvado seja Deus, ele faz do nada, ele faz tudo. Ele opera maravilhas. Eu sei que essa palavra, debaixo do sangue da nova aliança, está injetando fé dentro de você, dentro, nas suas entranhas, a fé. Fé. A fé de Abraão, dentro de você. Dentro de você, lá dentro, nas suas entranhas. Fé. Fortalecimento espiritual. Glórias a Jesus, poder de Deus, dentro de você. Olha que coisa linda, meu Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Meu Jesus Cristo. Ali foi que Jesus se revelou. Ali que eles entenderam que era Jesus. Meu Deus, imagine o impacto desses 2 discípulos. Imagine. Você já parou para pensar quando o seu milagre chegar?
Já parou para pensar como você vai ficar? Parou para pensar já? Tudo isso que você está passando será passado. Por favor, não quero lhe dizer que as guerras vão acabar. Vão continuar até o nosso último fôlego de vida nesse mundo mal. Mas toda vez que Deus opera um milagre em nossa vida, toda vez que não sucumbimos, mas prevalecemos, mas nós ficamos mais fortes. É incrível. Mais inabaláveis, mais confiantes e mais pacientes. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Glórias a Jesus. Você está entendendo? Jesus operou algo ali sobrenatural. Eles conheceram Jesus. No partir do pão, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Eles reconheceram que era um mestre. Quando Jesus fez aquele ato ali, meu Deus, lindo demais. Os olhos deles que estavam fechados, os olhos espirituais, a Bíblia diz que abriram. E eles o conheceram, ou seja, eles reconheceram que ali estava Jesus Cristo. Porque Jesus chega no momento certo, no momento que mais necessitamos. Ele vem em nosso socorro para nos sustentar, para nos guardar, para nos responder, para nos alegrar, para nos consolar, para nos fortalecer. Glórias a Deus. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olha o que é que eles dizem aqui no versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porque é muito forte a presença de Jesus, mas eles estavam ali, conforme a Bíblia diz, mas no versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Então, por isso que eles não conheceram Jesus. Os olhos espirituais deles estavam ainda fechados. Glórias a Deus. Porventura não ardia em nós o nosso coração, dentro de nós. A presença dele é forte. O que ele faz hoje você vai entender depois. A Bíblia diz uma palavra que às vezes não conseguimos entender, sabia? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como é que pode esse sofrimento cooperar para seu bem? Você só vai entender depois. Tudo coopera para o nosso bem. É incrível. A palavra de Deus, ela é prática na minha vida e na sua. E louvado seja Deus. E dá 33 para encerrar. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Louvado seja Deus. Então eles foram ali contar a experiência deles e também ouviram a experiência de Pedro e dos outros discípulos do Senhor. Jesus, ele continua o mesmo, ele não mudou. Ele ali surpreendeu aqueles servos dele. O que é que ele quer dizer a você? Ele vai te surpreender também, creia nisso. Creia, não duvide. O Espírito Santo, o Deus Trino, ele vai te surpreender nessa situação. Porque, na verdade,
é uma situação que ela será resolvida pelo Senhor e através dela outras situações também Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. É uma porta que ele vai abrir que vai para vitórias. Não é só para algo, você vai receber esse milagre, mas através desse milagre, entendeu? Virão outras bênçãos que não vão centralizar só naquela área, em outras áreas, estabelecendo vitórias em outras áreas. Deus vai colocar tudo no lugar, perfeitamente. Creia nisso, como Ele vive e reina para sempre. Essa é a mensagem que Deus tem para você. Receba com o coração aberto. Que esta mensagem fique no seu coração, nas suas entranhas. Que não saia, que fique escondida, para que você não duvide em nenhum momento. E quando ocorrer o seu milagre, você estará firme e forte para desfrutar dele. Em nome de Jesus, creia nisso. Por favor, não duvide. Em nome de Jesus. O Espírito Santo te cerque em volta e envie para você excelentes notícias. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.